Imagine se o seu time deixasse o estádio que ele joga hoje e fosse jogar em outro estado. Imagina se a torcida acordasse um dia e descobrisse que o time não existe mais na cidade. Foi exatamente isso que aconteceu com o Seattle SuperSonics, um campeão da NBA, um time histórico, a casa de Gary Payton, o primeiro time de Kevin Durant, e simplesmente sumiu. Hoje você vai entender como um dos times mais tradicionais da NBA foi tirado da própria cidade e virou o Oklahoma City Thunder. O Seattle SuperSonics nasceu em 1967. Seattle era uma cidade forte economicamente ligada à indústria aeroespacial da Boeing. O nome SuperSonics vem do projeto do avião supersônico. Desde o início, o time representava a identidade local. A cidade abraçou o basquete e nos anos 70 o time começou a crescer. Mas os anos iniciais da NBA foram muito difíceis. Era um time muito jovem, sem nenhuma tradição, resultados medianos. Eles alternavam temporadas positivas e negativas. Era um time tentando se encontrar, mas a torcida já mostrava algo diferente. Seattle abraçava o basquete como identidade da cidade. Na temporada 67-68 foi um início difícil, primeiro ano da história, elenco inexperiente, sem estrelas consolidadas e muita pouca química. Resultado: 23 vitórias e 59 derrotas. Era o esperado, franquias novas normalmente apanham nos primeiros anos, mas algo importante já acontecia, a cidade lotava a arena, Seattle comprou o projeto desde o início. Nos anos seguintes, o time começou a buscar estabilidade, trocas estratégicas, draft importante e desenvolvimento interno. Eles ainda não eram contenders, mas começaram a competir mais. A franquia começou a entender, precisava de um núcleo forte, e isso começou a acontecer no início dos anos 70. E no início da década de 70, o time começou a montar um elenco bem mais sólido. Chegaram jogadores que deram identidade defensiva e disciplina tática. Em 74 e 75, o Seattle finalmente deu o salto. Conseguiram uma campanha positiva e chegaram às finais da Conferência Oeste. Eles perderam para o Golden State Warriors, a série que terminou em 4-2. E um detalhe absurdo, o Golden State não só eliminou o Seattle, como depois foi campeão da NBA naquele mesmo ano, vencendo o Washington Bullets nas finais. Ou seja, o Seattle caiu para o campeão da liga. Os anos foram passando e o time foi em constante evolução. E na temporada 77-78, o Seattle SuperSonics chegou às finais da NBA pela primeira vez. Eles enfrentaram o Washington Bullets. Perderam a série, mas a liga passou a enxergar o Seattle como potência emergente. A torcida ficou ainda mais apaixonada pelo time. E no ano seguinte veio a consagração, revanche nas finais contra o mesmo time. E dessa vez quem venceu foi o Seattle, campeão da NBA pela primeira vez em sua história. A franquia que começou perdendo 59 jogos na estreia agora estava no topo do mundo. De 23 vitórias no primeiro ano para campeão da NBA em pouco mais de uma década. Isso são para poucos times, e o Seattle SuperSonics é um deles. Logo após o título, Seattle continuou forte. Chegaram novamente às finais da Conferência Oeste em 1980, mas perderam para o poderoso Los Angeles Lakers. E não era qualquer Lakers, era o início da era de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. A Conferência Oeste ficou brutal. O Seattle ainda era competitivo, mas já não era favorito absoluto. Começava ali uma fase de quase. E na década de 80, o time começou a oscilar muito. Algumas temporadas positivas, outras fora dos playoffs. Não era mais aquele time dominante defensivamente do final dos anos 70. Faltava uma nova estrela. Mesmo numa década de 80 fraca, a temporada de 86-87 foi uma campanha de surpresa. O Seattle entrou nos playoffs com campanha negativa, mas fez uma corrida absurda. Eliminou favoritos e chegou às finais da Conferência Oeste novamente e perdeu para o Houston Rockets, time de Hakeem Olajuwon. Ou seja, mesmo sem ser favorito, o Seattle mostrou que ainda tinha espírito competitivo.
E no final dos anos 80, o time entrou numa fase de reconstrução silenciosa, sem superestrelas, sem campanhas memoráveis, mas aí começou a surgir a base do que viria a ser a mais marcante dos anos 90. E depois dos altos e baixos dos anos 80, o Seattle decidiu reconstruir de forma estratégica. E em 1990 draftaram Gary Payton, um armador extremamente competitivo, defensivo e provocador. No ano seguinte veio Shawn Kemp, um dos jogadores mais explosivos da liga. No começo eles eram jovens, inexperientes, mas a química era absurda. A franquia estava montando algo especial. Dos anos de 93 a 95, Seattle vira potência. Sob o comando do técnico George Karl, o time virou uma máquina defensiva. Payton virou um dos melhores defensores da NBA. Kemp era espetáculo puro, enteadas violentas, energia absurda. O Seattle começou a terminar temporadas com mais de 55 vitórias. Virou um dos times mais temidos da Conferência Oeste. Mas faltava algo. Faltava chegar lá. E a temporada 95-96 é simplesmente histórica. O Seattle terminou com 64 vitórias e 18 derrotas, melhor campanha da franquia. Chegaram às finais da NBA, mas do outro lado estava Chicago Bulls, time de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Os Bulls estavam fazendo 72 vitórias naquela temporada. O Seattle perdeu a série por 4-2, mas lutou. Ganhou dois jogos quando já estava 3-0. Mostrou orgulho. A cidade acreditou. Foi o momento em que os Sonics estiveram mais perto do segundo título. Mas após 1996, o time começou a se desmontar lentamente. Shawn Kemp foi trocado em 97. Gary Payton continuou como líder, mas o elenco perdeu força. Ainda chegaram aos playoffs várias vezes no fim da década, mas nunca mais voltaram às finais. Aquele era o auge e já estava passando. No começo dos anos 2000, o Seattle começava a virar um time mediano, não era mais contender. Em 2003, Gary Payton foi trocado. Era o fim simbólico da era de 90. A identidade defensiva foi embora e a torcida começou a sentir que algo estava errado. Com a saída de Payton, o time já não brigava por título, oscilava entre playoffs e loteria do draft. Na temporada 2004-2005 ainda tiveram uma boa campanha, 52 vitórias, mas foi só um lampejo. A franquia estava financeiramente instável. E aqui nós chegamos no principal ponto da história. O dono do Seattle Supersonics naquela época era Howard Schultz, o CEO da Starbucks. Ele comprou o time em 2001 com o discurso de manter a franquia forte e conectada com a cidade. Mas os resultados financeiros não estavam bons. O time não gerava o lucro esperado. A arena era considerada ultrapassada. E a NBA estava entrando numa era onde a arena moderna significava muito mais dinheiro. E é aqui que começa o verdadeiro problema. Aqui a arena, o palco do Seattle Supersonics, era uma arena bem antiga. Ela tinha menos camarotes de luxo, uma capacidade aproximada de 17 mil pessoas, menos áreas VIPs, menos espaços comerciais. Na NBA moderna, grande parte da receita vem de camarotes corporativos, naming rights, eventos paralelos, infraestrutura moderna. Times com arenas novas ganhavam muito mais dinheiro. Schultz tentou negociar com o governo local para conseguir dinheiro público para uma reforma ou uma nova arena. A cidade recusou. E por quê? Seriam 200 milhões de dólares usar o dinheiro de imposto para financiar uma arena privada. Isso virou debate político pesado. De um lado, empresários dizendo que a cidade precisava acompanhar a evolução da liga. Do outro, políticos dizendo que saúde, educação e infraestrutura eram prioridade. O impasse travou tudo. Depois das dificuldades financeiras e da frustração com a questão da arena, Howard Schultz colocou o Seattle Supersonics à venda em 2006. Mas tinha um porém. Quem comprasse o Seattle Supersonics teria que continuar mantendo a franquia em Seattle. E foi então que o Seattle Supersonics foi comprado por um grupo liderado por Clay Bennett, empresário de Oklahoma City. O valor da venda foi de aproximadamente 350 milhões de dólares. Publicamente, Bennett declarou que seu objetivo era tentar viabilizar uma nova arena em Seattle e manter o time na cidade, mas havia desconfiança. Um dos principais sócios do grupo era Aubrey McClendon.
Em 2007, McClendon declarou que não havia comprado o time para mantê-lo em Seattle. A frase gerou revolta imediata. Depois ele tentou amenizar, dizendo que falava como torcedor de Oklahoma e que acreditava que a mudança aconteceria caso não houvesse acordo. Mas para os torcedores de Seattle aquilo soou como confirmação. O plano poderia já estar traçado desde o começo. Bennett apresentou um plano de nova arena avaliado em cerca de 500 milhões de dólares, mas o projeto dependia fortemente de dinheiro público. O governo do estado de Washington recusou aprovar o financiamento. Sem a arena nova, Bennett alegava que o time não era economicamente sustentável. Enquanto isso, Seattle continuava jogando normal na Key Arena. A temporada seguia, mas politicamente a situação estava travada. E aqui entra um ponto crucial. Em junho de 2007, já sob o comando de Clay Bennett, o Seattle teve a segunda escolha do draft. Selecionaram Kevin Durant, um talento geracional. Durant jogou a temporada 2007-2008 inteira, ainda como jogador do Seattle Supersonics. Foi o rookie do ano, mas enquanto ele brilhava dentro de quadra, fora dele a batalha política estava praticamente decidida. Seattle tinha um contrato que obrigava a franquia a jogar na cidade até 2010. A prefeitura entrou na justiça para impedir a saída, mas em 2008 houve um acordo. A cidade recebeu cerca de 45 milhões de compensação, com possibilidade de valores adicionais caso Seattle não recebesse nova franquia no futuro. Com isso, o time foi liberado antes do prazo. Em 2008, a NBA aprovou oficialmente a mudança. O elenco foi transferido, o nome mudou, as cores mudaram. De Seattle Supersonics nascia o Oklahoma City Thunder. Durant deixou de ser o futuro de Seattle e passou a ser a estrela de Oklahoma. O Seattle Supersonic deixava de existir. E a revolta da população começou de verdade. A torcida de Seattle ficou extremamente indignada com Clay Bennett. Muitos fãs sentiram que foram enganados, sentiram que a promessa de tentar manter o time na cidade nunca foi real. Protestos aconteceram na cidade. Faixas com frases como Save Our Sonics, Bring Back Our Team, Bennett Lied. A relação entre a torcida e a nova diretoria virou ódio declarado. Para muitos moradores, aquilo não foi apenas uma mudança de franquia, foi como arrancar um pedaço da identidade da cidade. Seattle não era uma cidade sem tradição. O Seattle Supersonics tinha um título da NBA, finais nos anos 90, ídolos históricos, uma torcida apaixonada e de repente tudo vira Oklahoma. Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder começava a crescer com Kevin Durant. Isso doía ainda mais, porque Seattle via o talento florescer mais longe de casa, com outro nome, com outra camisa e em outra cidade. Seattle não perdeu um time por falta de torcida, não perdeu por falta de história, perdeu por decisões tomadas longe da quadra e até hoje a cidade espera pelo dia em que os Supersonics voltem a existir, ou pelo menos um time que represente a cidade de Seattle.